Olá então, meus amigos, muito bom dia. Vamos continuar a nossa meditação bíblica. Hoje iniciamos com o livro de Josué, o primeiro livro dos livros históricos. Portanto, já acabamos o Pentateuco com Deuteronômio e hoje pegamos mais um novo bloco, que é os livros históricos, como eu indiquei na introdução que eu fiz. Portanto, vamos ganhar essa força meditando a palavra de Deus dia e noite, não é? Para poder também caminhar com o Senhor, ouvindo essa história do povo de Deus, para nos inspirar também na nossa vida. O meu nome é Padre Ângelo Prince, eu sou espiritano, portanto, vivo aqui no seminário da Torre da Guilha, em Carcavelos, São Miserando. Então, vamos caminhar hoje o livro de Josué. Vamos falar ou meditar os primeiros 3 capítulos, 1, 2 e 3, basicamente o princípio do livro. Portanto, o livro de Josué tem o nome da personagem principal, um homem heróico que sucedeu Moisés e liderou o povo na conquista da terra prometida. No princípio do livro, Josué promete aos israelitas conquistar a terra de Canaã se forem fiéis à aliança de Moisés. E foram fiéis a Deus. E eles certamente responderam sim com este convite que Josué fez. Mas é digno notar que o nome de Josué é a forma grega de Joshua, que significa Deus salva do mal. Portanto, encontramos o nome Josué no livro do Êxodo como ajudante de Moisés. Que podemos ver isso no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Relativamente ao autor e à data do livro, que para nós não nos interessa muito, mas apenas algumas pistas. Existem várias teorias. Dizem que é a continuação do Pentateuco. Por isso, podemos chamar o Exateuco, em vez de Pentateuco, para acrescentar que este é o 6º livro daqueles primeiros 5 livros que nós chamamos de Pentateuco. Porque tem várias referências do Pentateuco, mas a tradição judaica atribui a maior parte do livro a Josué. O livro de Josué continua a história dos israelitas após o êxodo do Egito. Portanto, o livro narra cerca de 20 anos da liderança de Josué sobre o povo, depois que Moisés o ungiu no final do livro de Deuteronômio. O objetivo do livro é preservar a história da conquista de Israel, conquista de Canaã, e a divisão da terra entre as tribos. A história revela a fidelidade do Senhor como um Deus observador da aliança. Mostra como Deus cumpriu fielmente a sua promessa de dar aos patriarcas uma terra e descanso. Portanto, aqueles dias eram dias de cumprimento das promessas relatadas em várias partes, já encontramos no Pentateuco. Demonstra também a posteridade de Israel, a grande vitória que o povo pode alcançar se tão somente seguir a liderança teocrática do Senhor, em vez de recorrer à força humana. E vemos no conteúdo que após a morte de Moisés, marca a transição de Deuteronômio para Josué. No final de Deuteronômio, os israelitas estavam acampados nas planícies de Moab, esperando Deus ordenar que avançassem e tomassem posse de Canaã. Moisés, que os guiava até ali, não entraria na terra prometida. Deus havia instruído Moisés para fazer o quê? Transferir a liderança para Josué. É nesse contexto que começa o livro de Josué. São 24 capítulos que podem ser resumidos de seguinte forma, já deste princípio. Os capítulos
1 a 12 fala da introdução e a conquista da terra prometida. Depois, os capítulos 13 a 22 dão-nos instruções para a distribuição das porções da terra prometida. Depois, os dois últimos capítulos, 23 a 24, apresentam o discurso da despedida de Josué. Portanto, agora vamos ver os 3 primeiros capítulos do livro de Josué. No primeiro capítulo, temos a transferência de liderança de Moisés para Josué. Se quer chamar a vocação ou missão de Deus a Josué. E depois, Josué, como líder do povo, também vai dar instruções ao povo. Portanto, o capítulo já começa a dizer que depois da morte de Moisés, o capítulo já 1, versículo 1, apresenta o primeiro dos 3 momentos fundamentais em Josué, marcados igualmente por grandes discursos e reflexões pelas personagens principais. Nesse capítulo, primeiro vem Deus e depois Josué, o seu discurso e objetivo explica da conquista de Canaã, a terra prometida. De várias formas, como vimos no livro, quando fazemos a nossa meditação pessoal, a preparação para a invasão e conflito diante de Josué e o povo começa neste capítulo. É significante notar que esta preparação, no capítulo 1, procede da comunicação de Deus. Primeiramente, Deus fala e Deus convida Josué, incitando-o depois de ser forte e corajoso. E em seguida, das palavras de Deus, vemos um outro ramo. Josué dirige-se ao povo e dá-lhes indicações a fim de que se prepare para atravessar o Jordão no espaço de 3 dias. Vemos no capítulo 1, versículo 10 a 15. É isto segue-se a resposta do povo, cuja fonte recai, obviamente, na palavra de Deus. Capítulo 1, 16 a 18. Portanto, a revelação de Deus deve sempre ser seguida de uma resposta que tenha em conta a sua palavra inspirada. Depois, no capítulo 2, aí apresenta também espionagem e aliança. Portanto, emissão dos espiões que Josué vai enviar antemão para ver a terra. Portanto, Josué, tendo algum conhecimento pessoal de Canaã, devido à sua própria experiência de espinha 38 anos atrás, ao executar as ordens divinas, prudentemente enviou espiões a Jericó, a fortaleza-chave de todo o vale ao sul do Jordão. 2 dificuldades imediatas se lhe defrontaram: como vencer os cananitas hostis da margem ocidental. Tanto nós, quando lemos, vamos ver isso. Depois, como atravessar o Jordão durante a enchente, quando estava mais cheio. Como é que vão atravessar isso? Nem todos poderiam atravessá-lo a nadar, como espinhas devem ter feito. Portanto, aí há um problema. Pois o livro vai nos explicar como é que então avançaram com este processo. Isso que nos leva a entrar no capítulo 3. No capítulo 3, já vieram até o Jordão. Então logo os espiões deram o seu relatório. Tanto no capítulo 2, Josué enviou, foram e deram relatório. Agora, neste capítulo, vão dar esse relatório e Josué recebeu a confirmação de que Deus estava a operar. Portanto, Deus ainda estava no seu povo. Embora ainda não soubesse como atravessar o rio, pela fé fez o acampamento de atravessar para a Olha do Zor, a estreita depressão de profundidade, na qual se acumulavam as águas que vinham da floresta do Jordão. Pois começa
os preparativos finais para atravessar o rio. No fim do terceiro dia, o 9º de Nisan, o povo recebeu instruções para marchar do outro jeito, uma vez que a coluna de nuvem não ia mais guiá-los. Os levitas, os sacerdotes, levariam a arca, pois seria uma ocasião solene e extraordinária. O povo devia ficar espalhado à volta da arca, num raio, para que todos pudessem ver o símbolo, guia da promessa de Deus mais facilmente na vida do seu povo, visto que por tal caminho nunca passasse antes. Portanto, há aqui alguma regra. Devem santificar, portanto, santificar-vos. Deviam se consagrar como purificação externa e devoção interna a Deus, porque Ele ia realizar milagres entre eles, dando a primeira evidência pública da sua promessa com Josué, já capítulo 3, versículo 7, e porque ia dar início uma guerra santa. Dizia-nos, hoje naquela noite, depois de começar o novo dia hebreu, ao pôr do sol, o Senhor recompensaria a fé de Josué, revelando-lhe como atravessariam o rio. Então, ele poderia anunciar a ação exatamente como fariam. Isso servia para garantir que depois do acontecimento, eles saberiam que a sua travessia não fora uma coincidência, mas que um ser de Deus, um ser de vida, poder e atividade estava a defendê-los. Portanto, a ideia principal, meus amigos, é que o povo entenda que é a ação de Deus que guiava. Portanto, este versículo, tomando literalmente, indica que a arca, contendo a lei escrita, essa que é a presença de Deus no meio do povo, representava definitivamente para os israelitas a pessoa divina. És a arca da aliança, o Senhor, de toda a terra que estava para seguir na tua frente através do Jordão. A arca era o sacramento da presença de Deus, libertador, que caminha à frente do seu povo, conduzindo-os à terra prometida. Toda etapa do deserto decorre entre dois milagres. Primeiro, a travessia do mar Vermelho, ao pé enxuto. Depois, segundo, passando, não é? A travessia do Rio Jordão, também ao pé enxuto. Portanto, é este milagre que vai guiar a vida do povo. Depois, no capítulo 3, versículo 14 a 17, temos a passagem do teu povo, que no dia seguinte que fizeram esta passagem. Meus amigos, estes 3 capítulos, 1, 2 a 3, dão-nos esta indicação. Portanto, no 1, temos as condições, a condição para ter a terra. Depois vem o 2, que é espionagem e aliança. Depois, no 3, temos entrada na terra prometida, terminando realmente com esta travessia do Rio Jordão para outra margem. Portanto, assim que vamos caminhar, desejo-vos uma boa meditação. É um bom dia também para todos. Qualquer dúvida, não hesitem em contatar e vamos todos caminhar partilhando a palavra de Deus. Já que o nosso lema é conhecer a Bíblia, vamos tentar acompanhar, conhecer, meditar e viver a confiança em Deus. Em cada momento, em cada acontecimento na vida, temos um ponto de referência, que é a nossa Bíblia. Então, até breve e bom dia para todos.